Jesus aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso, aleluia, ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Será que nós podemos declarar só pra te adorar e fazer o teu nome? Estamos nós aqui. Só pra te adorar, Jesus. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor Jesus, aqui nessa noite. No Salmo 23, o versículo 6, na versão A Mensagem diz: tua bondade e teu amor correm atrás de mim todos os dias da minha vida. Assim vou me sentir em casa no tempo de Deus, por todo o tempo em que eu viver. Tua bondade e o teu amor correm atrás de mim. Ah, quantas e quantas vezes nós vemos esse amor e essa bondade de Deus em nossas vidas. Mesmo nos dias em que nós não merecemos, e eu ouso dizer que são quase todos. Em todos os dias. Mas a bondade dele e a misericórdia estão sobre nós. Por isso nós queremos te louvar, Jesus.
porque vamos declarar: és fiel em todo tempo. Todo tempo tu és fiel. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. Declare que Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, Jesus. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Declare que Ele é fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Oh, aleluia! Tua bondade e tua misericórdia nos seguirão todos os dias, Jesus. Tua bondade, tua misericórdia, tua fidelidade nos alcança onde formos, Jesus. A bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Essa próxima canção que nós vamos cantar fala sobre nós desfrutarmos do amor de Deus. Você e sua casa. Será que nós podemos colocar o nosso casamento nessa noite diante do Senhor, aos pés do Senhor? Entregar tudo aquilo que nós não conseguimos resolver. Entregar a Ele as nossas dificuldades, os nossos questionamentos. Ou quem sabe, talvez você como casal está aqui se perguntando sobre os filhos, sobre a criação dos filhos. E tem dito muitas vezes para Deus: ah, Senhor, é tão difícil, Senhor.
Mas nós queremos te convidar nessa noite a desfrutar do amor de Deus, você e a sua casa. Você pode pegar na mão do seu parceiro, da sua parceira agora, do seu esposo, da sua esposa. Nós vamos declarar agora. Gente, é tão forte essa parte. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, será que você está percebendo que você está cantando? Porque muitas vezes quando vem a tempestade a gente quer pular fora do barco. Mas o Senhor está nos dizendo nessa noite, quando vier a tempestade, não é para você sair do barco, é para você permanecer no barco, porque a tempestade ela passa e vem a bonança. Então vamos declarar mais uma vez: Deus alcançou e modificou toda a minha casa.
aplaudir ao Senhor aqui nessa noite. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Paz do Senhor. Amém. Um pouco diferente hoje, para a glória de Deus. Uma ministração em casal, para casais. Vamos lá, eu quero já abrir o texto. A gente vai ter uma perspectiva um pouco diferente do texto da história de Abraão. Então, por favor, vamos fazer a leitura aqui de Gênesis 12. Gênesis capítulo 12. Versículo 10 ao 20. Diz assim o texto: Havia fome naquela terra. Assim, Abrão foi para o Egito para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa é a mulher dele, então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa, e por amor a você, me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era, de fato, muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentas, escravos, escravas, jumentos e jumentas, e camelos, por causa de Sarai. Porém, o Senhor puniu Faraó e sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Faraó chamou Abrão e lhe disse: O que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? E por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher, toma e vai embora daqui. E Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abrão, e eles o acompanharam, a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Amém. O capítulo 12 de Gênesis, ele relata o chamado de Abrão. Abrão, acredito que estamos aqui a maioria entre cristãos, todos nós já conhecemos mais costumeiramente como Abraão, não é mesmo? Porque Deus mudou o nome dele. Então, ao longo aqui da ministração, nós iremos falar como Abraão, apesar de no texto ele ainda se chamar Abrão, só para que não haja nenhum tipo de confusão. Ele se casou com uma mulher chamada Sarai, e Deus muda também, um pouquinho mais para frente no texto, o nome dela para Sara. Então nós vamos falar Sara também, que assim fica mais fácil, Abraão e Sara, tá certo? Nós vemos aqui no começo do capítulo 12, Deus chamando Abraão e entregando uma grande promessa para ele. Nós estamos aqui no capítulo 12, e lá no começo dele fala assim: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Deus chama Abraão para sair do meio da parentela dele, e ali ele entrega uma grande promessa para ele. Deus tira ele ali da situação de conforto, mas não é sem um propósito. Ele fala: eu vou fazer de você uma grande nação. Como se faz de um homem uma grande nação? É junto com a sua mulher, não é mesmo? Então o chamado de Abraão não era só o chamado de Abraão. O chamado de Abraão era o chamado daquela família. Aquela família iria viver a promessa de Deus. Isso tanto é verdade que quando Abraão tem um filho com Agar, ele não é o filho da promessa. Porque a promessa era para aquele casal, apesar de ter sido tão difícil para eles esperarem, mas a promessa era para eles. E ali o Senhor fala: farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei. Olha, imagina que delícia ouvir isso de Deus falando para você. E ainda falei: engrandecerei o teu nome. E o Senhor dá uma promessa linda para eles. Eu quero que vocês guardem essa promessa ao longo de toda a ministração. Lembrem, Abraão recebeu essa promessa. Ele fala: eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abraão estava protegido, não é mesmo? Se alguém amaldiçoasse ele, essa pessoa seria amaldiçoada pelo próprio Deus. Ele fala: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Debaixo dessa promessa maravilhosa, Abraão sai em obediência e ele vai cumprindo o chamado de Deus. Ele vai para uma terra chamada Siquém.
lá nessa terra, ele edifica um altar para o Senhor. Olha que coisa linda, um altar edificado. Lá em Siquém, Deus dá ainda mais uma promessa e fala: darei a tua descendência a esta terra. Coisa linda que Deus estava fazendo ali com aquela família, derramando promessas maravilhosas sobre eles. Ele vai então para Betel e lá, novamente, ele edifica um altar ao Senhor e ele invoca o nome do Senhor. Olha que coisa linda a introdução desse capítulo. A gente vê um contraste no capítulo 11 de Gênesis para o capítulo 12. No capítulo 11 a gente vê a história de um povo edificando uma grande torre, né, a Torre de Babel, e eles falam dessa forma, o povo que estava edificando essa torre: edifiquemos para nós, tornaremos célebre o nosso nome. Eles estão edificando uma torre para que o seu nome seja glorificado, para que eles sejam notórios. E quando a gente vai para o capítulo 12, que entra a história de Abraão, a gente vê um grande contraste. No capítulo 11 a gente vê um povo pensando em si, querendo a glória para o seu nome, querendo se vangloriar. E quando a gente olha para o capítulo 12, para a vida de um homem de Deus, a gente vê alguém edificando um altar ao Senhor. Não um altar para si e não para edificar o seu nome, mas para edificar o nome ao Senhor e para a glória de Deus. A gente vê que alguns casais, a gente já passa por isso, já passou por isso, em alguns momentos a gente querendo a glória para nós, no relacionamento, no casamento. Querendo edificar de alguma forma um altar. Algo que a gente quer ser notável, quer que o nosso cônjuge nos vanglorie por isso. E com isso a gente acaba levantando altares a outros deuses e gerando então a idolatria. E a gente está sempre preocupado com o outro, pensando no como o meu nome vai ser glorificado, como o meu nome vai ser exaltado. A gente está sempre querendo que alguém exalte o nosso nome. E isso pode ser em pequenas situações do dia a dia, no casamento. Então eu posso querer que a minha esposa engrandeça o meu nome ou me elogie mais do que o necessário, mais do que aquilo que eu tenho feito. Então as minhas escolhas no meu casamento, no meu trato com a minha esposa, eu tenho que começar a entender quais são as minhas motivações, se eu estou fazendo isso apenas para que o meu nome seja engrandecido. E para isso a gente precisa de humildade, precisa de mansidão e entregar tudo aos pés do Senhor e tomar cuidado. Nós estamos edificando um altar a Deus no nosso relacionamento, nós estamos vivendo em submissão e obediência, ou nós estamos querendo que o nosso nome seja engrandecido, ou nós estamos querendo edificar um altar a outro Deus. Essa questão pode gerar também a competição entre o casal, né? Um casamento cristão não pode ter essa competição. Um competindo com o outro, um buscando sempre a glória para si, construindo só para si, né? Essa não é a visão de Deus para nós. No versículo 10, então, nós vemos aí Abraão e Sara se deparando com uma grande dificuldade. Diz: havia fome naquela terra. Eles encontraram, então, uma situação de necessidade, de dor, porque fome gera dor, não é mesmo? E apesar de estarem obedientes à instrução de Deus. Esse é um lembrete para nós. Mesmo que nós estejamos em obediência, mesmo que nós estejamos seguindo o caminho determinado pelo Senhor para nós, ainda assim iremos nos deparar com dificuldades. E não é nem um se. É um iremos, de fato iremos, porque no mundo teremos aflições, nós podemos nos deparar com dores, nós podemos nos deparar com enfermidades, com conflitos na família e, como no caso aqui, com situações externas, ambientais, que estão fora do nosso controle. Não é assim que a gente se encontra? Com problemas na economia, uma política revirada, uma situação tão difícil, criar filhos nos tempos de hoje, meu Deus do céu, uma geração perversa, muita prostituição, muita pornografia, nenhum filme a gente assiste em paz, nada, acho que até um filme infantil tem alguma referência às vezes, a gente foi ver Minions, tinha lá uma referência sexual, é muito difícil, tem situações fora do nosso relacionamento que nós não conseguimos controlar. E nós teremos que lidar com elas, apesar de estarmos debaixo da obediência do Senhor. Amém. A gente vê também no versículo 12, vai acompanhando o texto conosco, capítulo 12, versículo 11. Diz assim o texto. Abraão falando: quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher: ora,
bem sei que você é uma mulher muito bonita. Então aqui começa um diálogo entre Abraão e Sara, e nesse diálogo ele reconhece a beleza da sua esposa, antes de entrarem no Egito. E é interessante que nós, homens, além de reconhecer a beleza de nossas esposas, de falar e elogiar e falar que é bonita, o nosso papel como marido deve ser muito além disso. Nós não devemos nos limitar apenas a elogios e reconhecer a sua beleza, mas também é importante o cuidar, o nutrir, o proteger, que a gente vê lá em Efésios 5, no verso 29, fala que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, é esse o contexto ali de Efésios 5, 29, e ele fala que o homem deve cuidar, nutrir a sua esposa. Aqui a gente vê Abraão elogiando a beleza da sua esposa, mas a atitude seguinte dele não é condizente com o elogio, porque a gente espera um elogio e também uma proteção, e também nutrir, cuidar, mas tem um elogio apenas verbal, e a próxima ação de Abraão é entregar a esposa dele aos egípcios. E a gente começa a ver aqui no próximo versículo 12, a gente vê uma perspectiva errônea da parte de Abraão. Seguindo o texto, está escrito assim: os egípcios, quando virem você, ele ainda está falando com ela, os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa mulher dele, então eles vão me matar, deixando você com vida. Nesse momento, Abraão ele tem uma perspectiva errônea da vida. Parece que ele está prevendo o futuro, como se nós pudéssemos fazer isso. Não é possível. Olha, Alana, se você for lá, eles vão me matar, vai acabar, vão ficar com você, assim. Então a gente vê Abraão muito preocupado, com medo de acabar morrendo, e ele começa a conjecturar coisas que são irreais. E o medo de Abraão agora começa a se sobressair, ele começa a planejar uma forma de burlar essa situação. Peraí, vamos prever, se eles fizerem isso, você fala assim. Então, a gente vê essa perspectiva errada, o medo de que coisas ruins podem acontecer. Infelizmente ou felizmente, nós não estamos no controle. Não tem como a gente prever tudo e prever as situações ruins. E ele estava ali projetando medos e expectativas de coisas que não estavam no controle dele. Pelo contrário, poderia acontecer exatamente o oposto. Ele poderia falar lá no Egito: olha, ela é minha esposa, e por temor, Faraó não tomaria ela por esposa. Mas Abraão não, ele acabou seguindo um caminho, induzindo a sua esposa a cometer ali um erro e mentindo. Então, primeiro, Abraão ele estava com medo do homem. E a Bíblia diz que nós não devemos temer o homem, mas temer a Deus. Abraão também, ele deixou de gerir as suas decisões respaldado na promessa. Que nós vimos no capítulo 12, no verso 3, que fala assim: olha, Deus falou para Abraão: eu te abençoarei, eu vou abençoar os que te abençoarem e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Se Abraão tivesse se apegado a essa promessa, nesse momento ele não estaria com tanto medo do que iria acontecer. Imagina Abraão: não, eu vou entrar lá no Egito, vai dar tudo certo, porque Deus falou que está conosco. Ele vai abençoar as pessoas que nos abençoarem, ele vai amaldiçoar quem nos amaldiçoarem. Então, ele poderia ter respaldado a decisão dele na promessa. Mas nesse momento é como se ele deixasse um pouco a promessa de lado, se esquecido daquilo que Deus falou que estava com ele, que faria, e acabou sendo guiado pelo medo. E a decisão dele não foi respaldada na promessa. O tema aqui da ministração, algo que nós estávamos conversando juntos, é posicionados como portadores da promessa. Nós, como casal, como família, nós devemos nos posicionar, ou seja, tomar decisões. As nossas escolhas, a nossa posição diante das circunstâncias deve ser respaldado na promessa de Deus. Que promessa é essa? De que nós somos mais que vencedores, de que nós somos filho amado, de que nada pode nos separar do amor de Deus, de que Ele está conosco, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Então as nossas decisões devem ser respaldadas na promessa. Amém? Amém. Algo interessante que nós vemos aqui é que Abraão ele é um dos maiores exemplos de fé, não é mesmo? E mesmo assim, ele tomou uma decisão guiada pelo medo. O que é um sinal de falta de fé, não é? Cadê a fé no Senhor? Isso revela a oscilação do coração humano. Nós somos assim, não é? Os jovens, eles têm a tendência de achar que a vida vai ser uma constante.
A gente começa e vai amadurecendo, cresce igual num filme. Mas a vida não é isso, né? Vocês, muitos mais velhos do que nós, já estão cansados de saber disso, mas é bom a gente lembrar. A nossa vida ela é cheia de oscilações. Ora a gente está bem, ora a gente está mal. O cristão tem isso. Um dia a gente está cheio de fé, daqui a pouco vem alguma coisa que nos abala. Foi assim com Abraão, nesse momento. Foi assim com Pedro. Né? Daqui a hora estava lá com uma revelação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Daqui a pouco, não conheço ele, não sei quem é. Assim com Elias também. Elias estava lá super bem, fazendo um monte de coisa, cumprindo, matando os profetas lá. Uma bênção. Daqui a pouco, corre, se esconde. Porque nós somos tão vulneráveis, nós somos frágeis. Mesmo os homens que são mais fortes, assim, nessa parte emocional, ainda são vulneráveis. E nós mulheres temos que ter essa sabedoria quando eles precisarem. Nós temos que ter essa sabedoria. O Gregory, ele é sempre uma torre forte para mim, graças a Deus. Mas já teve alguns momentos, nós temos 7 anos de casado. E teve alguns momentos em que eu precisei realmente amparar o meu marido. Então nós precisamos ter essa sabedoria, nós mulheres. Mas em meio a essas situações de medo, eu quero ler com vocês rapidamente. Quem quiser abrir aí em 2 Timóteo 1:7, um versículo que diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, em algumas versões vai dizer espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Aqui nessa passagem está falando especialmente sobre o exercício do dom que Deus confiou a nós. Mas podemos dizer também que toda a nossa forma de lidar no lar é um exercício de algo que Deus confiou para nós também. E nós não devemos exercer isso com medo. Nós não devemos exercer isso sendo levado pelas muitas ondas, pela tempestade, como disse no louvor. Mas nós devemos exercer isso sabendo que Deus nos deu o espírito de poder, de amor e de moderação, de equilíbrio. Também lá em 1 João 4,4 diz: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós. O Senhor está conosco, maior é o que está em nós. Ele promete suprir as nossas necessidades, Ele promete tantas coisas, promete proteção. Ele é o Deus que cura, o Jeová Rafá. A gente estava cantando aqui esse louvor e falava de paz, e eu fiquei pensando, meu Deus, Deus é Deus de paz. Ele traz realmente paz para os nossos lares, Ele promete tantas coisas, Ele é essas coisas. Então, quando nós temos a presença do Senhor, nós vamos ter vida no nosso lar, nós vamos ter amor no nosso lar, nós vamos ter um novo tempo. Ele é a nossa torre forte, Ele é o Jeová Nissi, a nossa bandeira, Ele é o nosso Deus. Então, essas promessas estão sobre nós. A gente está falando aqui de uma promessa de Abraão, mas também existem muitas promessas que estão sobre a vida dos casais, promessas individuais, que eu creio que Deus já confiou a muitos que estão aqui, como Deus confiou promessas a nós, mas também existem promessas que são gerais para o povo de Deus. E todas essas que eu mencionei já estão sobre a sua vida. Então, quando esse medo vier, lembre, esse medo não pode operar no seu coração. Rejeite esse medo em nome de Jesus. E lembre que, olha, o Senhor tem promessas na minha vida. Eu vou fazer, não faço isso, mas eu vou fazer, igual a professora. Fala assim, eu sou. Ih, que fraco. Eu sou portador da promessa de Deus. Agora, como é culto de casal, dá a mão pro seu amor e fala, nós somos portadores da promessa de Deus. Amém. Amém. O medo, a gente vê também no verso 13, que o medo ele faz com que a gente instrua o outro a pecar. Porque Abraão, ele conduz Sara a mentir, falar uma meia-verdade. É uma mentira, porque Deus reagiu negativamente àquela afirmação. E o medo, além de nos conduzir ao erro, ele também faz com que a gente conduza outras pessoas ao erro. Então eu posso ter medo de uma situação e acabar conduzindo a minha esposa ao erro pelo meu medo. Medo de uma decisão, medo de aceitar uma proposta de emprego, medo de mudar de cidade, medo de mudar de estado, medo de ter ou não ter filhos. Esse meu medo pode ser projetado nela e eu acabar nos conduzindo de certa forma a algum erro. A algo que Deus tem para nós, mas esse medo está sendo impeditivo. Além disso, a gente vê no próximo versículo, no versículo 13, a preocupação de Abraão com a sua própria vida acima da preocupação da vida com a sua esposa. Ele está tão preocupado em morrer e não morrer, exato.
Ele está tão preocupado em não morrer que ele propõe algo ali, uma proposta indecorosa para sua esposa. Olha o versículo 13. Diga, ele instruindo ela, diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem. Não é só viver, ele quer também um trato, né, melhor ali, uma cadeira de honra, um ar-condicionado e tal. Para que me tratem bem. Por sua causa e por amor a você, me conservem a vida. Quando a gente contrasta isso com o texto que está em Efésios 5, é exatamente o oposto. A instrução de Paulo é: amem a sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Então a gente percebe, a gente gosta, né, os homens, vamos pegar aquele texto que fala da submissão da mulher. Mas isso aqui para o homem também é bem apertado, o patamar é bem alto, porque a gente deve amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. A régua é muito alta. E ele fala, como deu a sua vida por ela. Então, existe uma reflexão para nós nesse texto de que eu estou amando a minha esposa como Cristo amou a igreja e dando a minha vida por ela, ou conduzindo aqui como Abraão falou, não, vou me preocupar com a minha vida, mesmo que eles tenham que ficar com a minha esposa. Então, olha só a perspectiva bíblica de como deve ser o nosso trato, o nosso amor para com a nossa esposa. Abraão estava preocupado com a sua própria vida e com o seu bem-estar. Ele poderia ter tido uma outra decisão, ido talvez para um outro lugar. E no verso 16, Abraão ele obteve vantagens às custas da sua esposa. Nós lemos que por causa dela, de Sara, ele teve jumentos, jumentas, servos, escravas, camelos. Olha quanta coisa ele ganhou às custas da esposa. Porque ele falou, não, é minha irmã. E nós devemos tomar muito cuidado, porque em algumas circunstâncias nós podemos estar levando vantagens às custas do nosso cônjuge. Talvez, não é o caso, os dois trabalham aqui, mas eu trabalho e minha esposa cuida do lar. Aí eu ganho dinheiro, vou enriquecendo e eu estou levando vantagem às custas dela, porque eu pego todo aquele dinheiro ali, dou só uma quantia e vou crescendo e vou estabelecendo e eu vou atribuindo todas as conquistas apenas ao meu esforço. E eu não reconheço que tudo que eu estou construindo, a minha esposa ela faz totalmente parte disso e sozinho eu não construiria. Então eu estou levando vantagem às custas dela. E a gente pode trazer outros exemplos nesse sentido. Então eu tenho que tomar cuidado de acreditar que as minhas conquistas é apenas o meu mérito, do meu trabalho, do meu esforço e acabar tendo vantagens às custas da minha esposa. Além disso, também tem ocupar o outro. O casal, os dois são atrasados. Aí a gente chega num lugar, é um exemplo um pouco mais tranquilo, mas isso acontece. Eu chego lá e falo, não, porque minha esposa demorou muito para se arrumar. Ou seja, eu estou tirando vantagem às custas dela, porque eu também estou atrasado. Mas eu quero livrar, né? Quero livrar a minha pele. Não, eu não atraso, quem atrasa é minha esposa. A gente até aprendeu isso no Casados para Sempre, né? Que os dois estão, nós atrasamos, nós queimamos o arroz e por aí vai. Mas nós devemos tomar cuidado de tentar ficar levar vantagem às custas do outro. Pode ser do filho, pode ser dos pais, né? Enfim, e por aí vai. Amém? Bem, pessoal, eu gostaria que vocês abrissem rapidamente em 1 Pedro 3. Até 45. Do 3 ao 6. O Gregory falou aqui bastante sobre amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja, dar a sua vida por ela. E é lógico que a gente não ia escapar, né, mulherada? Não ia escapar. Olha só, diz assim, do versículo 3 até o versículo 6. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Olha só esse texto.
olhando de uma perspectiva carnal e atual, esse texto é um absurdo, não é mesmo? Um absurdo, imagina, mulher submissa, não pode se arrumar, né? Tem gente que vai interpretar dessa forma. Mas eu estava ali louvando e esse último louvor mexeu muito comigo, eu chorei, até falei para o Greg, minha cara tá boa para eu subir ali, porque mexeu muito comigo, porque eu comecei a me lembrar de tudo que Deus fez no nosso lar, de como Deus mudou a nossa história, de como Deus foi transformando cada detalhe, como o tempo de Deus é perfeito e tudo que Ele foi fazendo ao longo da história, Ele sabe escrever a história. E eu me maravilhei com o Senhor. E eu fiquei pensando, assim como Abraão e Sara viveram a promessa porque obedeceram, né? Eles estavam ali em obediência, saindo em obediência da casa da parentela deles. Assim também a obediência nos traz esse retorno. E Deus ministrou algo ao meu coração. E foi essa frase: que nós, mulheres, possamos amar mais os justos mandamentos do Senhor, as justas ordenanças do Senhor, do que a nós mesmas. Nós temos uma voz e nós podemos exercer essa voz. Nós temos o direito e devemos exercer a nossa voz, sim. Mas nós temos que fazer isso em sabedoria e submissão. A Bíblia não fala aqui nesse texto sobre qual foi a atitude de Sara. Não tem uma palavra de Sara, não tem um pensamento de Sara, a gente não sabe o que aconteceu com Sara. A gente poderia conjecturar mil coisas. Será que Sara brigou com Abraão? Será que Sara foi? Será que Sara chorou? O que será que aconteceu? Porque Sara era uma mulher que sabia se posicionar quando ela queria, né? Manda tua serva embora daqui. Então ela sabia. Mas nós não vemos isso nesse texto. Mas algo ficou na minha mente. E se fôssemos nós? E se fosse eu? Né? O meu marido trazendo uma orientação que eu sei que não casa com a moral do meu Deus. Porque isso pode acontecer mesmo para pessoas cristãs. Né? E algo veio ao meu coração. A submissão da mulher, ela não isenta a mulher do conselho de sabedoria. Ela não isenta a mulher de uma mansa influência. Diferente do que é pregado aí fora, não é mesmo? A gente assistiu uma série, qualquer coisa, as mulheradas estão como? Feminismo gritando, a mulherada mandando, com a voz muito alta, subindo o tom, peitando o marido. Não é isso que Deus tem para nós. Não é isso que Deus tem para nós. E isso não é algo que é um peso, que é um fardo. Foi por isso que eu chorei e que eu achei tão lindo, porque eu comecei a olhar a nossa história e tudo que Deus fez, e Deus só fez por causa da obediência aos seus mandamentos. E se nós escolhêssemos não obedecer? Que é o que nós fazemos, porque o texto diz: espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Faça como Sara fala, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas. Eu falei para o Greg, eu não quero te chamar de Senhor, mas sabe, é um exemplo aqui para nós. Sara é um exemplo de submissão, citado no Novo Testamento. É um exemplo para que nós possamos levar para a nossa vida. Eu vou aconselhar o meu marido, se ele tiver uma postura antibíblica, eu vou aconselhar em humildade. Eu vou aconselhar em mansidão. Eu vou aconselhar com jeitinho, com carinho. Porque quando a mulher bate de frente com o marido, choca e não dá certo. Ele é o líder. A liderança do homem vai prevalecer. Eu posso tentar ir com muita sabedoria, relembrando a promessa de Deus, auxiliando ele no meu papel de ajudadora na caminhada. Mas eu não posso ordenar nada para o meu marido. Eu não posso ordenar sobre ele. Porque ele é a cabeça. Ele é o cabeça. Ele foi dado esse papel por Deus para ele. E se nós pudermos exercer a nossa fé no Senhor, nós vamos confiar no padrão justo que Ele tem para a família. A família não vive paz, e eu creio nisso veementemente, porque o Espírito Santo ministrou ao meu coração, porque eu vejo e porque a Bíblia manda. As famílias não vivem a paz do Espírito de Deus, porque elas não querem aceitar o padrão justo de Deus. Viva o padrão da palavra de Deus e vocês vão com certeza usufruir paz, porque essa é uma promessa do Senhor para nós. Amém? Sejamos submissas, mansas, e vamos respeitar a liderança do homem, porque aqui é o que nós vemos. Sara respeitou. E nem, a gente não sabe se ela brigou, se ela, né? A gente não sabe, a Bíblia não diz. Mas o que a gente vê, ele mandou, ela fez. Não é mesmo? Então que nós possamos ser submissas, por mais que seja difícil. Amém? Que nós possamos amar nossas esposas. Para a gente fechar, a gente
concluindo aqui o final do capítulo 12, a gente vê Deus castigando Faraó e Faraó devolvendo Sara para o seu marido Abraão. E no final, Deus ele acaba intervindo, enviando pragas e restaurando esse casamento. Então, ainda que, mesmo que as nossas decisões e escolhas vai nos guiar para o caminho errado, ainda assim nós temos um Deus que pode intervir na nossa história. Mas é necessário que a gente esteja aberto para aprender dele, que é um humilde coração, ajustar o foco, voltar atrás e rever alguns conceitos. Nós trazemos, infelizmente, às vezes, culturas familiares, costumes para o nosso casamento que não são saudáveis e vai gerando muito atrito. Entre eles, foi como nós falamos aqui no começo, a gente vai criando altares para si. E aí, sempre a minha necessidade é maior do que a dela. Sempre eu quero ser priorizado e não ela. Então, se alguém tem que tomar uma decisão, se alguém tem que ser beneficiado, que seja eu. Isso é um problema. Eu estou querendo que o meu nome seja engrandecido, como o pessoal fez lá, o povo fez na Torre de Babel, edificando altares para si. Também nós devemos edificar um altar ao Senhor através da obediência. Então nós temos um contraste de Abraão, no capítulo 12, e do povo lá de Babel edificando um altar para si, querendo construir algo para si. Como é que nós podemos edificar no nosso lar um altar ao Senhor? Através da obediência, através do respeito, da honra, do cuidado. Cuidado também com tempo de qualidade. Hoje nós temos um grande competidor no nosso lar de atenção, que são os smartphones, tablets. Tudo isso vem trazendo, tirando a nossa atenção, nos desconectando, mesmo no mesmo ambiente, desconectados. Conectados pelo matrimônio, por um papel assinado, mas desconectados de pensamento, de sentimento. Isso é um problema. Estamos edificando altares a outros deuses e não ao nosso Deus. Precisamos nos posicionar, tomar decisões na nossa família, com os nossos filhos, na perspectiva da promessa de Deus, sempre tendo ela por base. Então toda nossa decisão não deve ser baseada no medo, no orgulho, no egocentrismo, mas sempre na promessa do Senhor, de que devemos ser uma família santa, uma família piedosa, uma família respeitosa, para vivermos as promessas de Deus. Amém? Irmãos, por favor, vamos encerrar. Se coloca de pé para a gente fazer uma oração. Depois fala da dinâmica. Depois de orar, fala da dinâmica. Nós teremos uma dinâmica após o término aqui. E Deus vai operar ainda nos nossos corações. Amém? Vamos orar? Ô Pai, nós te louvamos, Deus. Obrigado porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. O Senhor nos uniu. A tua palavra diz que o que o Senhor uniu, o homem não separa. Ó Deus, nós vemos nas Escrituras a importância de deixarmos o nosso pai e mãe, nos apegarmos à nossa esposa, que é carne da nossa carne, uma união. Os dois agora serão um. Deus, em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor abençoe os nossos casamentos, os nossos relacionamentos, para que cresçamos, Senhor, no conhecimento do Senhor, cresçamos na graça e no conhecimento, como casal, um nutrindo o outro, um respeitando o outro, amando o outro, em nome de Jesus. Senhor, nos dê sabedoria e conhecimento, que possamos guardar a Tua palavra, tomar decisões pautadas na Tua palavra, nas Tuas promessas, Senhor, e que o medo não nos conduza a tomar decisões errôneas, Deus. Em nome de Jesus, nos quebrante, Senhor, endireita os caminhos tortuosos, todos os casais que aqui estão, as famílias que foram instituídas pelo Senhor. Meu Deus, a Tua palavra começa com a instituição da família, em Apocalipse termina também com a instituição da família, com o casamento entre Cristo e a igreja, e nós vemos a palavra sendo iniciada em Gênesis também, com o casamento entre Adão e Eva, a construção da família. É um projeto Teu, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa as famílias que aqui estão, as que não estão também. Estenda as Tuas mãos para os nossos lares, porque nós estamos vivendo, Senhor, tempos difíceis, Senhor, onde há uma deturpação do que é família, e nós pedimos a Ti, Senhor, nos restaure a Ti, nos leve a um lugar de santidade, Deus. Em nome de Jesus, quebrante os nossos corações, que possamos ajustar o nosso foco diante da Tua Escritura, em nome de Jesus.
Ó Deus, abençoe os casais dessa igreja, esteja no nosso coração, que o meu coração queime de amor pela minha esposa, que o coração da minha esposa queime de amor por mim e também de cada casal que aqui está. Livra-nos do tropeço, livra-nos da mulher estranha, livra-nos, Deus, em nome de Jesus, e guarde as famílias dessa igreja para a glória do teu louvor, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos.